Olá, nosso tema hoje é para as mães e os pais que estão com bebês recém-nascidos nos primeiros anos de vida, com o título A Angústia do Bebê. Esta é uma temática que muitos pais se angustiam com a angústia do bebê. E aqui então nós vamos configurar um pensamento de como que esta angústia de fato ela é formada, nós vamos pensar como ela é estruturada e o porquê ela é importante para a vida da criança. Estar angustiado não é um problema, o importante é saber como que essa angústia ela se instaura. Então nosso primeiro passo aqui é entender que o bebê, o foco dele, principalmente nos 6 primeiros meses de vida, é o alimento, é a necessidade alimentar. Então, toda a relação que a criança estabelece com o mundo passa pela boca. E aí, classicamente, que o Freud já caracterizou como relação oral, mas pela necessidade vital, de necessidade fisiológica, de sobrevivência. Então, criança e mãe, peito. Aquela que não tem a mãe e o peito tem a mamadeira, mas é a relação da necessidade oral. E aí que começa a se configurar o processo de angústia. Por quê? O peito a criança espera, automaticamente parece que é uma necessidade fisiológica, como se fosse uma condução natural de qualquer animal. Mas o ser humano, ele tem sua vida, seu cotidiano. Então, aquele peito que a criança espera automaticamente quando bate a fome, pode atrasar ou pode não aparecer. Então, esta relação de angústia, de ansiedade, que faz com que primeiro acione o gatilho da ansiedade para depois vir o sentimento de angústia. Porque a espera atrasa, o atraso do peito que vai alimentar a criança muitas vezes não vem. E nesse sentido que o tempo da criança não é o tempo dos pais, não é o tempo da mãe. Depende muito das condicionalidades que essa mãe vive no seu dia a dia. A angústia gerada nesta processo de ansiedade faz com que a criança também desenvolva um mecanismo de ataque. Então ela, ao mesmo tempo que espera muito esses seios, os seios não vêm, gera ansiedade. Quando chega aos seios, a primeira reação da criança, às vezes morrendo de fome, é negar, ou morder, ou fazer birra, ou chorar. Aí a mãe não entende. Às vezes acontece isso também com a mamadeira. Se prepara a mamadeira, a criança está angustiada, chorando, fazendo aquela birra. A hora que vai dar o alimento para a criança, ela não pega. Por quê? Porque está instaurada aqui aquela angústia. Então a primeira reação é de ataque. Aí, neste ataque, a criança vai desenvolver, conforme já nos ensinou Melanie Klein, uma psicanalista que ela é protagonista, é a mentora do processo de psicoterapia para crianças. Ela vai trabalhar o conceito de projeção e introjeção, isto é, a criança projeta no externo aquilo que ela necessita, porém esta projeção nesse momento da vida, às vezes vem com aquela sensação da angústia e que aí remete ao ataque. Então, ela transfere isso para o mundo externo e ao mesmo tempo ela introjeta isto para dentro de si quando ela começa a alimentar. E aí ela vai ter essa relação do mesmo peito que dá o alimento, então é amor, faz bem, também este peito é o ódio, porque fez ela esperar, fez ela ficar angustiada. É um mecanismo de introjeção e projeção, que depois, durante a vida, nós vamos passar a vida toda fazendo esse mecanismo de projetar para o mundo externo as necessidades que a gente tem e dessas necessidades introjetar. E neste processo nós vamos estar sempre vinculados com esse dilema do amor e do ódio, do bom e do ruim, do belo e do feio e assim por diante.
Por isso que uma análise infantil ela vai ajudar a criança a reconstruir o entendimento dessa dinâmica de ansiedade que gera angústia e, ao mesmo tempo, dessa dinâmica da vida que se dá entre amor e ódio. A mãe que oferece o peito, mas também que às vezes falta com este peito, o peito que dá o alimento, mas esse peito que não vem, e o alimento às vezes vem fora de horário, conforme a criança precisa. Então essa relação amor e ódio ela é muito necessária na configuração da estrutura emocional de qualquer indivíduo. Por quê? Porque o ego ele vai se estruturando na criança a partir da elaboração dessas angústias, na relação do bem e do mal. Então, a criança feliz é aquela que aprende a transitar entre o amor e o ódio e que pontua os dois como parte integrante do seu existir. Por exemplo, crianças que são educadas numa dinâmica muito voltada para o bem, só ser boa, elas sofrem muito porque elas ficam segurando o mal que existe dentro delas e também elas ficam negando o mal que existe fora delas. Porém, essa dinâmica amor e ódio fazem parte de uma estrutura de conjugação da elaboração e construção da angústia que cotidianamente qualquer pessoa passa. Então, imagina você, se você tem um processo e potencializa um processo de análise para a criança e também depois na vida adulta, você vai se reconstruir e se reencontrar e encontrar com esta história, com esta forma de ser da estrutura de construção do pensamento e da subjetividade no ser humano. Qual é a dica que eu dou para as mães? Qual é a dica que eu dou para os pais? É exatamente de educar os filhos sabendo eles perceberem a dinâmica do amor e do ódio. Eu sempre digo que a gente tem que entender que quem ama odeia e quem odeia ama. São os dois sentimentos que pontuam a existência humana. O pior de todos é aquele que não tem nem o amor nem o ódio, que é a indiferença. Pela indiferença eu desqualifico, eu descarto qualquer indivíduo como se fosse uma peça, um objeto. Eu jogo fora. Então, uma boa educação, e a dica que eu dou, é não ficar moralizando só em cima do conceito amor, de ser boa, o bom menino, a boa menina, mas de saber entender que todos os aspectos e todas as forças que vêm de ataques, de defesas, de amor e de ódio fazem parte da conjuntura do esquema familiar. Vai prevalecer o vínculo afetivo. E vínculo afetivo não é uma coisa que é apenas pontuação de amor e de prazer, mas sim também pontuação de desprazer, porque nem sempre nós seremos satisfeitos naquilo que a gente deseja, como acontece já nos primeiros meses de vida no bebê. A angústia do bebê, ele nunca vai ter plenamente no momento que ele quer, tudo que ele deseja, no caso, o alimento, o peito. Na vida adulta também, a vida ela é assim. Nós nos deparamos diariamente com esses conflitos do amor e do ódio e da raiva que emerge daquilo que eu desejo e não consigo conquistar. Então esta é a melhor educação. E aí a gente faz a seguinte analogia. A vida humana é que nem a natureza em relação à chuva e ao sol. Há momentos que o sol é muito bom, há momentos que o sol queima demais, é muito ruim, dá até seca. Há momentos que a chuva é boa, mas também há momentos que a chuva é catastrófica. Esta é a dinâmica da essência humana. A natureza nos ensina a lidar com esse bem e mal que existe intrinsecamente em cada um de nós e nas próprias forças da natureza. É esta educação que vai pontuar a possibilidade de vivermos a felicidade. E viver a felicidade é saber que podemos lidar muito bem com os desprazeres da vida, não só com os prazeres. Então vai aqui este tema que muitas mães gostam de conversar sobre isso e muitos pais também que envolvem na relação de educação dos filhos. Espero que você possa absorver esse conteúdo e mais informações você vai ter lá no meu site abarcapsicologo.com.br, que este tema faz parte do artigo que está lá, que eu estou me monitorando a partir deste artigo. Tem mais conteúdo no artigo. E você pode ir aí no descritivo que está no YouTube para que você tenha mais informações e já vai direto no link lá do meu site, tá bom? Um abraço e muito obrigado pela sua atenção.